No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde deste domingo está no primeiro livro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. E vai chover. Diz o texto: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as Queridos irmãos, amados ouvintes do programa O Poder da Palavra, este apóstolo que escreve esta carta é o apóstolo Paulo, que nós bem sabemos que no início da sua história, quando nós ouvimos falar de Paulo na Sagrada Escritura, ele aparece como um perseguidor da igreja. Não é que Paulo não gostava da igreja, não é que Paulo não gostava de crente, mas ele julgava que a igreja de Cristo, ou os crentes em Cristo, era uma seita. E ele, como era um zeloso pela religião dele, ele perseguia, ele não queria que aquela, entre aspas, seita, porque ele não conhecia, se propagasse. Até o dia, então, que ele, na estrada de Damasco, tem um encontro com o Senhor. E aí eu te pergunto, meu querido, será que nós já tivemos um encontro com o Senhor? O encontro com o Senhor mudou a história de Paulo. O encontro com o Senhor muda a história das pessoas. O Senhor então levanta um dos teus servos chamado Ananias para orar por Paulo, que ainda era conhecido como Saulo. Então, mesmo com medo, Ananias, ele vai orar para Saulo. E Deus disse a Ananias: este homem vai padecer pelo meu nome. Era um líder que Deus estava levantando. Todos os que lideram sofrem. Todos os que são levantados para liderar, eles padecem. Liderar não é fácil. Não é fácil liderar em nenhuma condição. Não é fácil. E dentro do âmbito cristão também não é fácil. Não é fácil ser uma boa mãe. Não é fácil ser um bom pai, um líder, um pai líder. Não é fácil. Imagina isso frente ao povo de Deus. Os diversos
as diversas funções que existem dentro de uma denominação. Não é, nunca foi e nunca será fácil liderar o povo. Mas quando Deus chama, Ele sabe quem Ele está quem Ele está chamando. Quando Deus chama, Ele sabe por onde estes líderes que estão sendo levantados vão passar. E quantos que desistem? Quantos que pedem a conta da sua liderança? Certa vez, até mesmo Paulo começou a reclamar. Começou a resmungar, a murmurar. Mas Deus vai dizer para Paulo: a minha graça te basta. Então, meu querido, Paulo é batizado. Paulo vai em frente. Paulo escreve 13 cartas. Paulo faz 3 longas viagens. Paulo organiza a igreja. Paulo forma pessoas. Paulo, então, é um líder nato. Paulo teve o seu início de ministério. Paulo passou por dificuldades. Paulo teve prisões. Paulo teve sofrimento. Passou fome e passou frio. É isto o que a Bíblia diz sobre a história de Paulo. Mas e hoje em dia, meus irmãos? Quando esses tais pastores de hoje em dia, esses tais pastores da mídia que nós vemos, é questionável sim, claro que é questionável o comportamento destes tais homens que acabam passando para frente uma imagem errada do Evangelho. Como nós sempre estamos dizendo por aqui, o Evangelho de Cristo, ele não tem como prioridade dar bens materiais para ninguém, dar vida boa para ninguém, dar vida mansa para ninguém. O Evangelho de Cristo não mira crescimento de reino simplesmente pelo número, o contingente de pessoas. Isso não significa nada. Jesus também caminhava com uma multidão o seguia, mas quando ele foi julgado para ser crucificado, a mesma multidão gritava para que ele fosse crucificado. Então nós não podemos medir crescimento de evangelho por causa do número de pessoas ou de megatemplos que são levantados no nosso país, no nosso mundo. Veja a história do líder Paulo, que morreu. O imperador o condenou à morte. Morreu sem nada, meus queridos. Não tinha patrimônio nenhum. Mas foi um grande homem usado por Deus. E hoje, qual é o histórico dos líderes espirituais, cristãos, evangélicos, que são levantados no nosso tempo, que estão em evidência no nosso tempo? Qual é o histórico destes homens de sofrimento, de luta, de perseguição, de provações? Qual é o histórico? Meus queridos, esta análise é necessária que seja feita por todos nós. Um grande homem de Deus não se mede pela quantidade de coisas que ele tem, mas pelo histórico de sofrimento, de provação e de perseverança que ele tem em sua vida, marcada em sua pele. Observe que o ministério de liderança, ele não é feito para pessoas que desistem. Ele não é feito para covardes. O ministério, o chamado, o ministério da liderança, ele é feito por homens que são chamados por Deus. Vejam os primeiros líderes da igreja. Todos perseguidos, presos, mortos. Pedro foi morto, Paulo foi morto, Estevão foi morto, Tiago foi morto. João foi preso no final da sua vida, na ilha de Pátimos. Nesse tempo todo Deus foi trabalhando, Deus vai trabalhando na vida destes servos. Deus chama, Deus trabalha. Deus prepara.
porque a seara é enorme. Eu não estou aqui, querido, dizendo que a gente não vai ter dificuldades no ministério, no chamado, aonde Deus quer nos colocar. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, que nós vamos ser perfeitos. Não, é muito pelo contrário. Haverá dificuldades, haverá lutas. E eu não estou dizendo aqui também que Deus vai nos levantar para pregar ou para liderar de qualquer forma. Nós estamos trabalhando com a verdade, com a palavra de Deus, aonde só ela e nada mais pode mudar a vida das pessoas. Existem muitas pessoas liderando no nosso tempo. É até bonito de ver quantas pessoas que querem liderar, que querem estar à frente, que têm o dom da palavra, sim, que tem um jeito, que não tem vergonha, que se colocam à frente. Mas a falta de conhecimento fazem com que muitos desses líderes que se levantam passem uma mensagem adulterada para a frente. Passe uma mensagem torta, imperfeita para a frente, que na verdade fala de Cristo, mas não é a palavra de Deus. Quando nós passamos a palavra de Deus para frente, e nós colocamos dogmas humanos, quando nós começamos a falar do Evangelho, mas nós aprendemos que, além de Jesus estar no céu, existem santos intercedendo pela gente. Que homens que têm vida religiosa no nosso tempo, homens ou mulheres que têm vida religiosa no nosso tempo, que são pessoas piedosas, que são pessoas realmente que têm uma vida muito religiosa, e nós determinamos que essas pessoas vão direto para o céu e começam a interceder por nós, que começam a ter umas pílulas abençoadas no seu nome, aquilo vai curar. Ou homens que estão ainda vivos, mas que foram em Jerusalém e trouxeram uma água, e aquela água tem um poder, então essa água é distribuída nas denominações, ou óleo, ou seja lá o que for. Então nós estamos equivocados, porque isso aí não tem respaldo bíblico nenhum. São pessoas que têm o carisma? São pessoas audaciosas, com grandes projetos para falar de evangelho. Não significa que está falando do evangelho de Cristo, porque estão falando de muitos aí de evangelho. Estão lendo muito a Bíblia, mas as motivações estão erradas e as interpretações equivocadas. Quando nós começamos a fazer esse monte de crendices, de costumes humanos, de regras, de benzimentos, de benzer a rosa, de benzer a água, de benzer o sal, de revelações e de pessoas que foram ao céu e voltaram e escreveram um livro, pessoas que foram até o inferno, depois voltaram e escreveram um livro. Essas coisas todas, meus irmãos, não têm suporte bíblico nenhum. A Bíblia é suficiente por si só. A morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus já decretou a sua vitória. Quando nós acreditamos no sacrifício de Cristo, quando nós o aceitamos, isso é suficiente para a nossa salvação. O que vai acontecer em nós agora é um processo de santificação. A salvação ela já foi consumada na cruz. Não tem como um santo que está vivendo conosco morre, uma pessoa que tem uma vida piedosa, uma vida religiosa, ela morre, aí um grupo de religiosos determina que ela já está lá no céu, que ela já foi beatificada e agora está derramando as bênçãos de Deus sobre nós. Isso não há condições, porque essa mesma pessoa que mesmo viveu piedosa aqui, que teve uma vida exemplar, essa mesma pessoa ainda precisa passar pelo tribunal de Cristo. Ela não pode ir para o céu sem passar pelo tribunal de Cristo. Você está entendendo? Existirá um momento onde todos passarão pelo tribunal de Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e isentos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, que não há um sequer. Com exceção de Cristo, todos somos pecadores. É interessante que existe um dogma que diz que a mãe de Cristo ela foi direto para o céu, né? A mãe de Cristo, do Jesus, né? A Maria, ela foi direto para o céu. Mas ela mesmo, na palavra de Deus, é interessante nós meditarmos na palavra de Deus, que a gente não está falando mal, mas a gente tem que trazer a escritura bíblica para a gente ter um entendimento. Veja que no Evangelho de Lucas, quando Maria, a mãe de Jesus, ela faz uma oração, né, de ação de graça. O que ela diz nessa oração? A gente precisa
sempre estar atento às escrituras, né, para a gente também ter respaldo naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tá certo? Ela está falando, cumpra-se em mim a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lá no versículo 46, olha que oração magnífica, né? O cântico de Maria. O que diz o cântico de Maria? Disse então Maria, a minha alma, essa aqui é Maria, mãe de Jesus. Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor. Veja, ela está fazendo um louvor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está dizendo que Deus é Salvador dela. É isso que a Bíblia está dizendo. O cântico de Maria. Disse então, olha, capítulo 1 de Lucas, versículo 46. Disse então Maria, a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisou do Salvador. Senão ela não faria isso. Senão ela está contradizendo. Ok? Então nós precisamos entender que existem movimentos que arrastam multidões. É óbvio, isso é bonito, isso é legal. Que passam mensagens boas. Poxa vida, se você vai num lugar onde tem um movimento religioso, as pessoas falam para você ter um bom namoro, ter um bom casamento, educar bem seus filhos, não é legal? Isso é muito bom, olha, parabéns para esses movimentos, passam essa mensagem para frente, que não é bom você beber, não é bom você se drogar. Como isso são bons conselhos, a gente tem que ouvir. Mas não é o suficiente se não for anunciada a palavra de Deus como ela é, que nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor, nosso único Senhor e Salvador. Se a gente falar bons conselhos, passos para o casamento dar certo, para o filho ser um bom filho, e tantas outras, para a gente ser honesto, para a gente não ser como que se fala? Mal pagador. Se a gente não paga as nossas contas e vai para a igreja, está errado. Então esses movimentos religiosos que têm surgido e passam essa mensagem para frente, é muito legal e estão de parabéns. Mas nós precisamos dizer algo que não está sendo dito. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é mais que isso. É mais do que dar bons conselhos. Existem uma série, centenas de religiões que não são cristãs no mundo, que dão bons conselhos também. Que falam para a pessoa amar o outro, perdoar, viver em paz. Quantos que nós não conhecemos? E que você chega mais perto para conhecer essas filosofias, é bonito de ver. Mas nós não estamos tratando simplesmente de conselhos na área social. Nós não estamos falando de filosofia para ter uma boa vida, para ter paz, simplesmente. Nós estamos falando do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo. E quando a gente salienta que a boa nova que nós anunciamos é a Boa Nova de Jesus Cristo, aí há uma diferença muito grande do que simplesmente bons conselhos para vivermos bem na nossa sociedade. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós falamos de salvação, salvação eterna, salvação das nossas vidas. Pessoas que são salvas, pessoas que vivem como nós vivemos, numa tendência pecaminosa constante. E nós até pecamos, irmãos. O justo peca 7 vezes. João escreve em uma das suas cartas que é bom que a gente não peque, mas se nós pecarmos, nós precisamos nos recorrer a quem? A Jesus. E nós recorremos a Jesus, reconhecemos as nossas falhas, pedimos a Ele força, pedimos a Ele que nos dê força para a gente lutar contra essas fraquezas que nós temos. Então o processo de santidade acontece aí. Então nós não podemos medir o cristianismo pelo contingente, pelos milagres. Milagres até o demônio faz. Se há um movimento que só fala de milagre, de batismo no Espírito Santo, de vamos orar em língua, vamos profetizar, e xira candalabadada aqui, xira candalabadada lá, mas aonde está o estudo da palavra do Senhor? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cânon bíblico não vale mais. Os livros que foram inspirados por Deus e que homens escolhidos por Deus separaram, estudaram e colocaram dentro do cânon bíblico para a gente trazer conhecimento. E a necessidade de renúncia, a necessidade de aceitar Jesus como Senhor.
e de renunciar os falsos ensinamentos. Mas isso prolifera no nosso meio hoje. Segmentos cristãos, eu nem estou falando dos que não são. Eu estou falando de segmentos que se dizem cristãos, que se denominam cristãos de Cristo. Se são cristãos e se são de Cristo, então a essência precisa ser a solidez do Evangelho. Ei, querido, você que tem chamado, e você tem chamado, mas você ainda insiste em anunciar, além do Evangelho, anunciar heresias, doutrinas antibíblicas, que não têm respaldo bíblico, e quer fechar o seu trabalho, entre aspas, evangelístico, dizendo que Deus está abençoando. Cuidado, meu querido. Cuidado, meu querido, porque você pode estar colocando palavras na boca de Cristo. Coisas que Cristo não falou, nem os seus apóstolos falaram. Cuidado com as crendices populares. Cuidado com religiões milenares que trazem ensinamentos antibíblicos. Procure respaldo, comunhão, concordância bíblica. Nós não podemos simplesmente ouvir de alguém, por mais estudado que ele seja, uma doutrina, seja ela qual for, e passar para frente. Quantos de nós caímos nesse engodo de Satanás? Porque nós estamos passando uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E quando nós passamos uma mentira para frente como se fosse verdade, nós estamos servindo ao próprio demônio. É isso que tem acontecido. Paulo não. Paulo, ele perseguia a igreja, ele não tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo, até ele ter encontro com Cristo. E às vezes nós falamos, eu tive encontro com Cristo, mas continuamos passando o ensinamento errado para frente. Será que nós tivemos um encontro com Cristo? E se tivermos, será que estamos fiéis àquilo que ele ensinou? Como é que pode uma geração como a nossa, de que se denominam cristãos e passam para frente um ensinamento que Cristo não passou e que os apóstolos também não passaram, nem experimentaram? Ah, Rodolfo, mas com o tempo foi se acrescentando. Não se pode acrescentar mais nada. Nem tirar e nem acrescentar. Cristo foi suficiente, é suficiente, sempre será suficiente para nos salvar. A obra dele está completa, não precisa de complemento, ainda mais do nosso. Pessoas pecadoras como nós, onde eu me incluo nesse conjunto de pessoas tendenciosas ao pecado. Uma hora nós estamos muito bem, outra hora nós pecamos, meus queridos. Como é que nós podemos completar a obra de Cristo? Como é que nós podemos, com mais estudo que nós possamos fazer e ter, dizer que com o passar do tempo foram tendo discernimentos, novos discernimentos, e foram acrescentando e agregando valores à fé? Não existe nada disso. O cânon bíblico fechou. A revelação, ela se consumou em Cristo. O que nós temos de concreto são os profetas que anunciaram Jesus que viria. Esse Jesus veio, nasceu, pregou a boa nova, anunciou o reino, morreu, ressuscitou, foi ao céu, e a Bíblia diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, quando eu passo para frente um ensinamento que não tem respaldo nem comunhão com a Bíblia, por mais explicações que eu possa dar, quando ele contradiz, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então não posso dizer que existe, além de Cristo, alguém ali fazendo um favor, intercedendo por mim. Porque Jesus é a intercessão. Ele é o advogado, meu querido. Ele é o nosso advogado conforme diz as Escrituras. Eu não preciso mais de um intercâmbio para o céu, a não ser Jesus Cristo. Então, quando eu passo para frente que existem intercessores entre nós e Jesus, para que Jesus passe uma mensagem para Deus, e aí a coisa vai funcionando desse jeito, isso é historinha, é um engodo. E isso é só a ponta do iceberg. Depois que nós aceitamos uma heresia, nós vamos aceitar todas as outras, porque elas virão com os mesmos argumentos, que com o tempo, alguém passou para alguém, e de alguém foi para outro alguém, e chegou para nós, e que é uma bênção, e vamos que vamos, porque o importante é que nós somos de Jesus. Não é bem assim. Não é bem assim, meu querido. Então Paulo, ele levantado, ele com todo o conhecimento que ele tinha de religião, ele jogou tudo fora. Ele teve como perda aquilo que ele já sabia. Ele sabia muito mais do que eu, e de que você, e de que todos nós juntos. Ele jogou tudo fora para receber o entendimento que veio do céu para ele.
Então, quando nós olhamos esses fenômenos religiosos, de movimentos, de carismáticos, pentecostais, neopentecostais, e toda essa avalanche de novidades, de joga a capa, todo mundo cai, o repouso no espírito, a glossolalia, as orações, as profecias, as curas que confirmam, as que também não confirmam nada, essas coisas todas, essa avalanche que a gente vê, e a gente corre para o texto bíblico, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo muita manifestação, mas não está acontecendo nascimento novo. Vidas de verdade sendo nascidas de novo. E este é o grande problema. Quando nós vemos sinais e maravilhas e não vemos o fundamental. Porque, meu irmão, os sinais e maravilhas vão cessar. Biblicamente os dons cessarão. Então não vá pelos dons não, meu querido. Vá pela vida nova da pessoa que nasce, tem um nascimento novo e começa a buscar a doutrina bíblica, independente de que lugar ela está. Ela pega a Bíblia, ela começa a ler, pedir ao Espírito Santo, pedir discernimento, e ela olha ao seu redor naquilo que as pessoas creem, que estão crendo, que estão passando para frente, e ela vê se tem concordância bíblica. Se não tem, meu irmão, desculpa, sai que é furado. Sai que não adianta insistir. Não adianta porque você foi num encontro que tem 200 mil pessoas. Isso para Deus não significa nada. Deus não mede do jeito que a gente mede. Deus não olha do jeito que a gente olha. Deus não pensa do jeito que a gente pensa. Deus não faz do jeito que a gente faz. Deus não se empolga com multidão. Se tem alguma coisa que chama a atenção de Deus, é santidade. Isso aí é de cada um. Não é porque uma multidão grita sou santo, ou santos ou nada, que já está bom. Deus ele vai olhar para mim, para você em particular, trabalhar em nós de maneira particular. Não vem no coletivo, que é muito perigoso. O coletivo, o que acontece com o coletivo? O coletivo é aquelas pessoas, Jesus, Hosana ao rei, o rei de Israel, o novo rei, Jesus o Messias, todo mundo empolgado, é milagre, é 5 peixes, é alguns peixinhos que se transformam em muitos pães, é o aleijado que começa a andar, o cego começa a ver, o surdo começa a escutar, o endemoniado ele é libertado, é festa, é ele, mas quando colocaram diante de Barrabás, a mesma multidão disse, crucificam. Por quê? Por causa do coletivo. Não tinha opinião formada. Iam levados por aquilo que a política, aquilo que estava dando fama, que estava dando ibope. Eu estou no grupo, daquele grupo que está dando certo. Hoje nós estamos com Cristo, porque Cristo está fazendo milagre. Hoje nós estamos com Cristo, porque Cristo está curando, está libertando. Eu sou cristão. Mas amanhã nós estamos com Barrabás, crucifica esse impostor, nós estamos com os religiosos, nós estamos com as autoridades políticas, é verdade, esse homem é um impostor, ele prometeu que ia renovar tudo e não aconteceu nada, nós solta Barrabás e mata Jesus, crucificam, e até hoje, nós infelizmente, nós somos tentados a entrar sempre nessa onda. Aquele movimento agora, aquela igreja do poder de Deus, ali acontece por dia 500 mil curas de câncer, ali acontece por dia, pessoas são libertas do crack, ali as pessoas são curadas da AIDS, ali venha que ali nós temos o poder de Deus, ali a sua casa vai vir no mesmo dia, ali isso, aquilo e outro e tal, e dá um glória a Deus, irmão, e aquela barulhada, aquela enxurrada de informações, mas você não vê um texto bíblico. Você não vê a pessoa parando e ensinando, trazendo para nós o texto, o contexto que foi escrito, para a gente colocar nos nossos dias e na nossa vida, e para aplicar o conhecimento. E a falta de conhecimento faz as pessoas seguir qualquer vento de doutrina. Em Oséias a Bíblia vai dizer, o meu povo peca por falta de conhecimento. E a gente quer a glória, a gente quer o que está dando certo, visualmente, a gente quer saber se está chamando pessoas. E quando a gente conversa, partilha com esses nossos queridos amigos, vamos lá para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Aí a gente vê, vamos se esquivando, não, mas portanto nós somos irmãos, essas diferencinhas não tem nada a ver, não. Essas diferencinhas tem muito a ver quando se trata de texto bíblico. Quando se trata de texto bíblico, meu irmão, essa diferença, ela faz toda a diferença. Porque nós podemos estar passando para frente uma mensagem adulterada. Quantos de nós, meus irmãos, somos assim? Paulo foi levantado e ele esqueceu tudo que ele sabia para conhecer a Cristo.
para conhecer o Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja. É interessante, meu irmão, que na Europa as igrejas estão virando museus. Shopping, sabe por quê? Chegou num ponto que entrou tanta coisa humana que as pessoas desistiram. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Olha, não se assusta não. Mas o que eu vou falar, ela é impactante. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Vá a alguns lugares, alguns grupos de oração por aí. Vá para observar. Vá com a Bíblia na mão, leia o que realmente aconteceu em Atos dos Apóstolos e faz um comparativo com algumas denominações, alguns segmentos, alguns grupos de oração por aí, e você vai ver que nós estamos caminhando para o mesmo vazio. Vai chegar um ponto que aquilo... Porque Deus não põe a mão nisso não, meu irmão. Deus não coloca a mão nessas coisas. Deus não coloca a mão na mentira. Deus não dá apoio nem suporte para a mentira. Os homens vão suportados pela mentira mesmo. Até o ponto que essa mentira é uma ilusão e ela cai por terra, porque a verdade prevalece. Então, comece a olhar de maneira racional e de maneira bíblica para o culto que você está prestando a Deus. Então vai chegar um ponto que as pessoas elas se decepcionam. E o fenômeno da Europa, meu irmão, é o fenômeno natural de quem busca as coisas dessa terra. Aqui hoje, o evangelho no Brasil, ele não incomoda ninguém. O evangelho no Brasil não incomoda ninguém. Aí você fala, mas o evangelho é para incomodar? Claro que é. O evangelho é para contristar a nossa carne. O evangelho, ele é para deixar a gente incomodado, sabe por quê? Quando a gente pecar, o evangelho vai nos incomodar. Quando a gente não estiver na vontade de Deus, o evangelho vai nos incomodar. Por quê? Porque o evangelho justamente ele fala o contrário. Ele fala para a gente estar na vontade de Deus, renunciar ao pecado, renunciar ao homem velho, não viver segundo os preceitos desse mundo. Então quando você pecar, quando eu pecar, há uma necessidade de contristamento sim, de reflexão, estou errado, eu quero fazer o certo, eu até não consigo por causa da minha tendência pecaminosa, mas eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor, que esse erro que eu caí, que eu não volte a cair novamente, que eu aprenda a vigiar. Isso tem faltado. O evangelho, quando o evangelho ele não causa sofrimento, ele não causa dificuldade, ele já foi adulterado. Ele está em comunhão com o mundo. Você pode ir na danceteria, você pode ir na festinha onde só tem ímpio. Só tem ímpio. Você canta com ímpio, faz show com ímpio, gosta do ímpio e diz que é de Cristo. E o ímpio nem se sente incomodado mais com você, sabe por quê? Porque você está igual a ele. Mas insiste. E o que dói muitas das vezes é que pessoas que estão preparadas para orientar dizem que não tem problema. Que você é um eleito. E por você ser eleito, está tranquilo, você já está garantido na salvação. E isso tem feito as pessoas minarem na fé. Caminharem como se estivessem tranquilas, o céu só está me esperando. Eu estou aqui até quando Deus quiser, mas eu já sou um eleito, então eu estou tão em paz. E a gente olha para o texto bíblico, e olha para a história da igreja, principalmente no início dela, a gente vê que não é isso. Não existe essa tranquilidade, só demonstra que o evangelho que nós estamos servindo, ele está adulterado. Essa despreocupação, essa paz momentânea, esse viver, esse cristão light de hoje em dia, ele só prova que nós não estamos vivendo o evangelho genuíno. É o adulterado, meu querido. Aceite ou não, ouça ou não. A gente não está aqui, claro, a partir de mim, esta observação, a partir das nossas vidas. Nós precisamos observar isso e dizer, peraí, se eu estou vivendo tudo que o mundo vive e aí eu digo que sou salvo, alguma coisa está errada. Mas é isso. Porque a hora que chega na oração, no momento de orar, de ler a Bíblia, aí a gente sente cansaço. Na hora, nós nem temos devocional. É interessante porque a gente cita ali John Piper, a gente cita Paul Washer nas nossas postagens na mídia por aí, mas a gente cita, mas nunca leu um livro dessas pessoas. Nunca se interessou para saber dessas pessoas.
Mas achamos bonito, porque as pessoas vão lá curtir. Ah, é isso mesmo e tal. E a gente se ilude. Esse é o pior problema. Sabe, é um grande problema o ímpio que está lá no mundo, que não conhece a Cristo. Mas é pior ainda o que conhece e volta a viver como ímpio. Porque ele fica tão cego. E a gente corre esse risco porque todo dia o Satanás trabalha e a gente não vigia. E a gente acaba caindo nisso. A violência batendo na nossa porta, nós dando glória a Deus. A igreja cedendo ao pecado, nós estamos dando glória a Deus. Os pastores também, quantos? Corrompidos, nós estamos dando glória a Deus. E sabe o que é de dar dor na gente? É que muitas das vezes, esse tema que a gente aborda, levantam-se aqueles santarrões e dizem, nós não temos direito de julgar ninguém, quem julga é Deus. Então vamos viver desse jeito. Não, a questão não é nem julgar, querido. A questão é um alerta para todos nós. Se está de qualquer jeito, precisa melhorar. Se está de qualquer jeito, precisamos fazer o que Deus, através de João na ilha de Patmos, quando ele foi chamado para escrever uma carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, onde ele diz, retorna-te ao primeiro amor. Retorna-te ao primeiro amor. Então não é questão de julgar, a questão é de fazer uma análise. Gente, não é assim. Não é assim para ele, nem para mim, nem para ninguém. Pelo menos é o que o texto bíblico diz. Então vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos faça uma reviravolta em nós. Para a gente não cair nisso que a gente está vendo, que dói todos nós. Essa mornidão, essa frieza, essa maneira fria de lidar com as coisas de Deus. Passiva. Sempre acreditando que é eleito e já está salvo. Então há um esfriamento. Há se abdica de tudo. É EBD cedo no domingo e culto à noite. Durante a semana é aquela monotonia. E a vida vai passando. E a gente olha para o início da igreja, não era assim, mas hoje está assim. E a gente vai se esfriando. A obra de Deus não é nada de muitas coisas que nós estamos vendo. É abominável. Muitas coisas que são feitas hoje em nome de Deus é uma abominação. Shows pirotécnicos, balada gospel, cristãos em meio a programas secular, aonde deveriam então aproveitar o espaço para pregar o evangelho genuíno, aproveitam para vender seus CDs, seus DVDs, para receber os seus discos de ouro, porque venderam tantas cópias, entendeu? E evangelho nada. Como que vai ter sofrimento se nós não pregamos o evangelho genuíno? O evangelho falso, ele tem concordância com o mundo, tem comunhão com o mundo. Nunca vai incomodar ninguém. Nunca. E em muitos lugares ele é satirizado. As pessoas satirizam do evangelho nas questões fundamentais. Do casamento, que sempre foi por Deus monogâmico. Sempre foi, querido. Nas questões da sexualidade, quanta sátira, quanto debate. Meu irmão, não tem que debater. É o que a Bíblia diz e fechou. E haverá incomodados neste tempo e nos tempos futuros. Porque a lei do mundo quer paz. A lei do mundo quer fazer uma lei que dê paz para todo mundo e que todo mundo se respeite, vive no paz e no amor, independente de qualquer coisa. Mas a Bíblia já tem as suas diretrizes. E chegará um tempo que esse livro que está aqui na minha mão, ele não vai ser aceito em qualquer lugar não, meu querido. E nós, meus irmãos, principalmente nós do Brasil, pegue a sua televisão, se você tem televisão a cabo, amanhã e passe nos 350 mil canais, você vai ver 350 mil denominações e você vai tirar bem poucas que estão trabalhando com o evangelho genuíno. A maioria é aquilo que dá retorno financeiro,
audiência, que vende, que arrasta multidões, são programas relativistas, ou seja, que usa de tudo e qualquer ferramenta para atrair pessoas, mas para atrair pessoas para eles mesmos, não para Cristo. E é interessante que certo personagem da Bíblia disse o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. E eu sei que muitas das vezes a gente pode vir num programa desse, nessas 2 horas, e falar: olha, eu estou sentindo Deus curando uma pessoa. Meu irmão, você que está aí, quero dar uma palavra para você. Amanhã mesmo, vai vir na sua casa uma pessoa e essa pessoa vai trazer o emprego para você. Olha, querido, amanhã a cura vai chegar. Olha, eu estou sentindo aqui que algo está acontecendo aqui do outro lado desse rádio e é você que vai ser transformado, sabe? A gente poderia fazer um programa onde criasse a expectativa nas pessoas. Olha, se você for em tal lugar hoje, aquele lugar vai ser uma bênção. Olha, você vai receber isso. Mas a gente tem aprendido que o melhor é falar: olha, a Bíblia no Brasil ela é livre, você pode adquirir. E você pode buscar informações com pessoas que estão preparadas para te orientar conforme a Bíblia. E a partir daí, meu querido, um processo de santificação começa a acontecer em nós quando nós ficamos comprometidos com a Bíblia, quando Deus já vem trabalhando em nós. E aí a gente se abre para que Deus nos forme, para que Deus trabalhe em nós. Agora, cantar um hino, se sentir emocionado, cantar uma música, participar de algum ministério da igreja, sentir que ali é importante, cuidado, hein, meu querido. Isso aí pode ser uma ilusão. Se não for reflexo de um combate diário, onde o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas e nós temos lutado contra o pecado. Que o Senhor nesta tarde nos abençoe e nos inspira a viver de maneira coerente com a sua palavra. A partir de mim que eu oro, meu Deus, e peço, em nome de Jesus. Amém.